Isso que a gente peça todo dia para Deus, para Jesus Cristo, é que Ele possa ser realmente o conselheiro que vai nos ajudar a fazer todo o processo de crescimento acontecer. Então, primeiro eu queria fazer uma oração para que a gente possa estar preparado por esse momento. Jesus Pai, obrigado por mais esse tempo aqui nessa igreja, Senhor, na igreja da Assembleia de Deus, aqui na Felicidade, Pai. Cobre todos que estão aqui, Senhor, com o Teu poder, com a Tua unção. Direciona, Senhor, fala no coração de cada um deles. Sejam jovens, as crianças, homens e mulheres, Pai. Usa a minha vida, Senhor, para colocar a Tua palavra na vida deles, Senhor. Que eles possam estar preparados, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar todos. Por que eu falo sobre ter aprendido a palavra que eu vou falar hoje com vocês? Porque eu acabei descobrindo um pouco tarde. E essa palavra está ligada diretamente à liderança que Deus quer que nós sejamos. Tudo que passa dentro do processo da palavra de Deus está ligado a uma liderança, está ligado a um homem, uma mulher que influenciou, que direcionou, que cumpriu um chamado debaixo da unção de Deus. E às vezes a gente se sente perdido, muitas vezes, no momento de saber qual é esse chamado, no momento de saber como colocar em prática aquilo que Deus nos colocou dentro do nosso coração. E o que a gente percebe hoje é que, acho que todos vocês já tiveram alguma experiência, seja uma empresa, seja o próprio governo, de muitas vezes líderes que são tóxicos. Aquele chefe muito ruim, muito opressor. São pessoas que não conseguem criar um ambiente saudável dentro das equipes. E a gente constantemente sofre com isso no dia a dia. A gente sofre com empresas que deixam pessoas doentes, seja por uma pressão excessiva, seja por um estresse, seja por uma cobrança que às vezes a gente não sabe nem como dar o segundo passo. Por quê? Porque os líderes eles não estão preparados para liderar da forma que Deus pede. E isso é um desafio para nós aqui da igreja, nós cristãos. Porque nós como cristãos deveríamos ser então líderes que fazem a diferença. Que não criem ambientes tóxicos. Que não criem ambientes que possam adoecer as pessoas que estão ao nosso redor. E eu vou contar um dos principais livros que nos ensina a ser esse tipo de líder. E eu já li vários livros de liderança, vários mesmo. Ensinando como liderar equipes, ensinando como ter uma visão, ensinando como construir uma estratégia. Mas o livro que mais me ensinou sobre liderança está aqui na nossa frente, tá? A palavra de Deus, ela nos ensina na prática como agir nas situações que a gente precisa. Que normalmente, às vezes a gente lê a palavra e não consegue absorver a essência daquela palavra e como a gente conseguiria aplicar isso no nosso dia a dia. E que eu quero é trazer um pouco de alguns versículos, de algumas palavras que me ajudam até hoje a liderar equipes, a liderar empresas, a poder ser cada dia melhor, um líder melhor e formar e desenvolver melhor as pessoas. Como a gente está num culto de mulheres, eu acho que as mulheres são um ensino aqui dentro da palavra. E Deus usa muito as mulheres para nos explicar, às vezes, princípios que a gente precisa aplicar no nosso dia a dia. Eu vou pedir para vocês abrirem
em 2 Reis 4:1. E hoje eu vou falar para vocês dois grandes princípios da liderança, para que vocês possam começar a aprender como liderar da forma que Deus deseja. E esse primeiro princípio está dentro dessa passagem, em 2 Reis 4:1. Muitos de vocês, acho que todos nós já ouvimos em algum momento essa história da viúva e do azeite. E essa história aqui nos ensina muito, talvez não sobre a prosperidade em si, mas vai nos ensinar bastante sobre o primeiro princípio de liderança que eu quero passar para vocês. Então, 2 Reis 4:1 diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu então perguntou à mulher: que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus 2 filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que foram ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Esses lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi, contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Nessa passagem, a gente percebe uma situação bastante crítica, e que às vezes a gente esteja enfrentando. Uma situação onde a viúva já não tinha mais o seu sustento. Ela já estava no nível de desespero, onde os cobradores estavam querendo tirar dela o que era mais valioso, que era os seus filhos. Imagine o amor que uma mãe tem sobre os filhos e a pressão que um desafio vem sobre ela. O quanto isso deveria estar doendo para ela. Ela então vai buscar o caminho, vai buscar o profeta, para que ela pudesse ter alguma ajuda. E se a gente perceber um pouco do que normalmente quando nós vamos pedir ajuda, a expectativa da resposta dessa ajuda é: ok, está aqui um pouco de dinheiro. Mas não foi dessa forma que Eliseu respondeu à viúva. O que ele pergunta, ele faz uma pergunta para a viúva. E pelo desespero que ela tem, essa pergunta às vezes soa um pouco estranho. Como assim? Eu estou perdendo os meus filhos e a pergunta que você faz para mim é: o que você tem em casa? Já não está claro que eu não tenho nada em casa? Eu estou desesperada porque os meus filhos estão sendo... Os cobradores vão vir buscar os meus filhos como escravo. Mas no momento que Eliseu faz a pergunta, ela diz assim: não tenho nada em casa, Eliseu, mas eu só tenho um jarro de azeite. Eliseu, e assim como Deus, quando Ele faz essa pergunta para nós, talvez a única resposta que a gente dê é que eu não tenho nada em casa. No nosso momento de desespero, no nosso momento de dificuldade, a única
resposta que a gente acaba dando é: não tenho nada, Senhor. Mas Ele continua perguntando para nós: o que você tem em casa? O que você tem dentro de você? A partir do momento que a gente descobre então o nosso azeite, esse nosso dom, Deus vai usar ele para multiplicação. Então a primeira coisa quando a gente aprende sobre liderança é entender que um líder, ele não tem uma figura, uma característica única. Às vezes a gente acha que os líderes têm aquele mesmo comportamento, tem que ser aquele cara corajoso, aquela mulher durona, tem que ser aquela pessoa que sabe mandar. E não, cada um de nós temos como levar a nossa liderança para as outras pessoas. Mas a primeira coisa de um grande líder é entender o seu dom, é entender o seu azeite. E é um momento de reflexão que todos nós temos que ter. O que Deus colocou no meu coração, o que Deus colocou na minha vida, que vai fazer com que eu consiga levar isso para outras pessoas. Então imagina a situação: a viúva entendeu que ela tem um jarro de azeite. O que Eliseu pede então para ela? Traga vasilhas, muitas vasilhas vazias. E o que seriam as vasilhas no caso de liderança? São as pessoas. Então eu tenho o meu azeite, eu identifiquei qual é esse meu azeite. O que eu preciso agora fazer? Trazer vasilhas vazias. Pessoas que precisam se encher desse meu dom, que precisam receber desse meu azeite, para que eu possa enchê-las, para que eu possa prepará-las. E se a gente perceber, ele diz: traga muitas vasilhas vazias. E é esse o desejo que Deus quer de cada um de nós, que a gente multiplique o nosso dom para muitas pessoas. E quando Eliseu diz sobre isso, não aconteceu nenhuma multiplicação enquanto ela, a viúva, não derramasse o azeite nas vasilhas. Se a gente só aguarda e guarda o nosso dom para nós, e a gente não derrama esse dom para as outras pessoas, nada vai multiplicar. O nosso dom vai ficar lá guardado. O nosso dom vai ficar parado. E às vezes a gente já ouviu na parábola dos talentos que Deus nos dá dons e Ele espera que a gente multiplique. Mas talvez nesta passagem a gente entende como Deus quer que a gente execute isso na prática. Deus nos deu um azeite, Deus nos deu um dom, mas para que a multiplicação aconteça eu tenho que trazer vasilhas, eu tenho que encontrar vasilhas onde eu possa derramar esse meu dom nas outras pessoas. E a partir do momento que a viúva e seus filhos derramam o azeite nas vasilhas, elas enchem e eles vão deixando de lado, vão enchendo mais e mais. E quando acaba o dom? Quando acabam as vasilhas. Então, a partir do momento que a gente entende que eu tenho dom e Deus quer que eu prospere cada vez mais, Ele espera que a gente traga a maior quantidade de vasilhas possíveis. E esse dom vai cessar então quando eu deixo de derramar nas pessoas que estão ao meu redor. Então o primeiro princípio de liderança é esse. O primeiro princípio de liderança é que cada um tem o seu dom. Um bom líder tem o seu dom. E quando um líder serve a sua equipe, serve as pessoas que estão ao redor, ele está derramando esse dom para cada um deles. E o que é esse dom? Às vezes é um dom de generosidade, é um dom de ensino, é o dom da música, é o dom da comunicação, é o dom de uma pessoa que suporta, apoia nos momentos difíceis. Cada um de nós temos um dom. Às vezes a gente precisa entregar amor para as pessoas que estão ao nosso redor, esse é o nosso dom. Às vezes a gente precisa dar um abraço nas pessoas que precisam, estão ao nosso redor, a gente precisa levar esse dom para as pessoas.
às vezes a gente precisa ensinar. Então cada um de nós temos um dom, e a partir desse momento que eu levo para mais pessoas, esse dom passa a ser multiplicado. Nós nas empresas precisamos fazer isso. Nós nos governos precisamos fazer isso. Nós dentro da igreja precisamos fazer isso. Cada um de nós, se quisermos ser um líder e que a gente queira influenciar as pessoas, a gente precisa servir, derramar esse dom na vida de cada um. Então hoje, eu peço que vocês façam essa reflexão em casa. Peçam a Deus que Ele possa mostrar para vocês claramente qual é o dom de cada um. Cada um tem o seu dom, e a partir do momento que vocês encontram na palavra, identificam esse dom, pensem como vocês vão derramar esse dom na maior quantidade de pessoas possíveis. Assim a gente vai tornar as nossas empresas melhores, as nossas equipes melhores, a nossa família melhor. É dessa forma que a gente contribui com a multiplicação. Então a primeira etapa é nos conhecer para que a gente possa multiplicar. Esse é o primeiro princípio. Tudo bem? E por que eu falei para vocês que eu desejava ter escutado isso muito antes? Porque a gente não aprende a multiplicar os nossos dons na faculdade, a gente não aprende hoje nas empresas. O que a gente aprende nas empresas é como mandar nas pessoas, como direcionar as pessoas. Só que o que vai fazer a sua diferença perante aos outros líderes, aos outros chefes que estão lá, é o seu ato de servir. E aí Deus vai colocar vocês em lugares maiores ainda, para liderar mais pessoas, para influenciar mais pessoas, porque Ele deseja que a gente faça a diferença, que a gente crie ambientes saudáveis e que a gente cumpra o propósito de levar o serviço, levar o amor de Cristo para as pessoas. Segundo princípio, e aí já é um momento que, a partir da etapa que eu já entendo qual é o meu dom, e eu desejo multiplicar nas pessoas, vem a segunda etapa. A segunda etapa é como eu faço isso na prática acontecer. E às vezes a gente imagina, olha, só chamar todo mundo, quanto mais pessoas eu puder trazer e levar uma direção, levar um ensino, é suficiente. Mas não. Liderar não é só poder estar num lugar aqui na frente, como um líder, e explicar para as pessoas da mesma forma o que deve ser feito. Mas por que não? Se a maioria dos líderes fazem isso. A maioria dos líderes, o presidente, o diretor de uma empresa, vai na frente de 500 funcionários e fala, agora a gente vai fazer isso, isso e isso. E a expectativa desse líder é que todas as pessoas já saiam prontas para executar aquela tarefa. Mas isso não acontece. E por que não acontece? Porque cada um de nós somos diferentes. Cada um de nós temos perfis diferentes, nós temos desafios, nós temos características. Alguns entendem de uma maneira, outros não entendem de uma maneira. Alguns precisam passar por alguns aprendizados. Então a função do líder não é dar só a direção e falar nós vamos para a direita ou nós vamos para a esquerda. A função do líder, o verdadeiro líder, é saber trabalhar com cada uma das pessoas que estão na sua equipe. E esse é o momento mais difícil da liderança, porque às vezes a gente acha que a liderança é você estar num pedestal e você só ser reconhecido. Mas Jesus não nos ensinou assim. Jesus disse que se você quer ser o primeiro, então você vai ter que servir.
E hoje o mundo não quer isso. Hoje o mundo, quando vende o que é ser um líder, ele vende a glória, ele vende o poder, ele vende toda a sua capacidade de mandar nos outros. É isso que às vezes a gente acaba aprendendo no dia a dia. Porque ninguém quer. Ninguém quer ser um líder que vai lavar os pés das pessoas que estão ao seu redor. Hoje os líderes querem receber todas as honras. Eles não querem servir os outros. Mas Deus não nos ensina assim. E por isso que a liderança que Deus deseja que a gente seja é uma liderança que custa, tem um preço a pagar. Mas, graças a Jesus, Ele nos ensina como fazer. Porque é uma tarefa difícil. É uma tarefa árdua. Nós temos os nossos problemas. Como que eu vou liderar alguém se eu tenho os meus problemas? Como que eu vou ajudar uma pessoa que tem desafios se eu tenho imperfeições, se eu erro? E aqui ele ensina. E ele vai ensinar para nós, primeiro, em Isaías 44:13. Se vocês puderem abrir, mas eu vou ler aqui com vocês, tá? Isaías 44:13. Só o versículo 13, tá? O carpinteiro estende o cordel sobre a madeira e com lápis esboça uma imagem. Alisa-a com a plaina, marca com compasso e faz uma escultura à semelhança e beleza de um ser humano para ser colocada num templo. A etapa de um líder é muito similar à desse carpinteiro, onde ele tem uma visão para aquela madeira. Ela entende, o carpinteiro pega a madeira e na cabeça dele ele já sabe o que ele tem que fazer para construir então o móvel ou a obra final dessa madeira. Agora, por carpinteiro, se ele precisar fazer um armário, um móvel, uma mesa específica, o que primeiro ele precisa saber? Ele precisa conhecer a madeira. Ele precisa conhecer a matéria-prima. Quando você conversa, às vezes, com um carpinteiro, um marceneiro, ele sabe que aquela madeira específica serve para construir um telhado, essa daqui serve para construir um móvel. Cada tipo de madeira tem um propósito. Ela se adequa melhor a uma obra final. Assim como um líder, e como Jesus foi um carpinteiro, ele nos ensina como ele fez também com os apóstolos. Ele aplicou a transformação, como um carpinteiro faz, com uma madeira, assim também com os seus apóstolos. Ele sabia exatamente como tratar Pedro, como tratar Tiago, como tratar João. Porque cada um dos apóstolos é um tipo de madeira diferente, não são madeiras iguais. Cada um deles tinha um propósito a ser cumprido. Assim como uma mesa tem um propósito, um armário tem um propósito, uma telha tem um propósito, um telhado tem um propósito. Cada madeira é trabalhada e construída para atingir um propósito específico. E é dessa forma que Jesus faz, e Ele nos ensina a liderar uma pessoa a partir do momento que a gente também se comporta como um carpinteiro. Então, se eu tiver uma pessoa que eu lidero dentro da empresa, ou dentro da minha equipe, ou dentro da minha família, eu não posso tratar essa pessoa da mesma forma
que outras que estão ao meu redor, porque talvez sejam madeiras diferentes. Talvez o propósito de uma pessoa não seja ser uma cadeira, uma mesa, seja ser um armário. Mas eu vou precisar tratar de forma diferente, por quê? Porque eu vou precisar cortar a madeira de forma diferente, vou precisar lixar a madeira. E o carpinteiro, ele sabe que aquela madeira específica, se ele lixar muito forte, ela vai quebrar. Agora aquela outra é uma madeira mais dura, então eu posso ir lá firme e lixar bem. Ela aguenta mais. Então o carpinteiro, assim como o líder, ele sabe utilizar as melhores ferramentas para moldar a pessoa, ou moldar a madeira da forma correta. Então o primeiro passo de todo líder, assim como um bom carpinteiro, é primeiro, eles devem ser capazes de imaginar qual vai ser a obra final com a matéria-prima que ele está trabalhando. Então, quando a gente está liderando uma pessoa, a gente precisa entender que aquela pessoa vai ter um propósito a cumprir, a gente precisa trabalhar nessa pessoa da forma que ela atinja essa obra final. Então não adianta você olhar uma pessoa que está ao seu redor, que às vezes é tímida, que tem o seu potencial, que tem seu dom, mas você exija que ela seja extrovertida, que ela possa, por exemplo, fazer um trabalho de evangelismo. A gente precisa entender que para cada obra eu vou ter pessoas específicas com suas características e que devem ser trabalhadas. Porque a partir do momento que um líder entende como desenvolver uma pessoa para cumprir aquele propósito vai ser cumprido com excelência. Então a função estratégica do líder não é colocar qualquer pessoa para fazer qualquer coisa. É entender exatamente o dom dela e colocá-la no lugar correto, no lugar que ela vai cumprir um propósito. E às vezes a gente acha, fazer até uma associação com um jogo de um técnico de futebol. Tem pessoas que nasceram para ser goleiras, tem pessoas que nasceram para ser defensores, tem pessoas que nasceram para ser atacantes. Se eu coloco o atacante para o gol, o grupo não completa o objetivo. A equipe não atinge a performance que é necessária, que é vencer partidas. O líder também tem essa mesma missão. E para isso o líder precisa conhecer a madeira. Então nós, como líderes, a primeira coisa que precisamos entender é: como que eu vou liderar alguém se eu não conheço essa pessoa? Como que eu vou preparar alguém se eu não escuto essa pessoa? Se a gente só olhar para se eu olhar para cada um de vocês, eu não conheço vocês na essência. Como que se eu não conhecesse vocês, se eu não conheço vocês, eu vou conseguir direcionar qual posição vocês deveriam jogar, qual posição e qual ação que vocês precisam atuar? Eu não consigo. E Jesus passou 3 anos formando os discípulos, cada um dos apóstolos, porque ele precisava, óbvio que ele já sabia o perfil de cada um, mas ele precisava formar cada um deles. Só que não da mesma forma. Com Pedro talvez ele tivesse que ser um pouco mais enérgico, com João, conhecendo a mãe de João e de Tiago, preciso às vezes ser mais direto naqueles momentos mais críticos. Alguns precisam ser ensinados na prática, outros precisam de um sermão, outros precisam ver a experiência para acreditar, assim como Tomé. Então cada um tem o seu perfil, mas no final todos eles cumpriram o mesmo propósito, que foi levar a palavra de Deus para toda a terra. O propósito é o mesmo, o propósito é único. A forma que você prepara cada um das pessoas que estão na sua equipe e como cada uma dessas pessoas vão multiplicar é o que vai fazer a diferença num bom líder. Então a primeira coisa é essa: eu preciso
conhecer a matéria-prima, eu preciso conhecer a madeira para liderar bem. Isso toma tempo. O bom carpinteiro, assim como o bom líder, deve ser bom avaliador da matéria-prima. Ele tem que entender bem a matéria-prima. E para isso ele precisa ter tempo para conhecer a matéria-prima. E quando a gente fala da liderança, hoje nós estamos em épocas onde a gente deseja que tudo aconteça no curto espaço de tempo. Tudo é para ontem. Eu quero estar pronto em um mês, eu quero ser chefe em um mês. Eu quero que a minha equipe dê resultado rápido. Mas as pessoas não são preparadas assim tão rápido. As pessoas precisam de tempo. As pessoas precisam aprender com o exemplo. Então um bom líder tem que ter paciência. Ele vai ter que ensinar uma vez. Aí a pessoa não vai fazer certo. Aí ele vai ter que explicar de novo. Aí ele vai ter que ser o exemplo, mostrar como fazer. E ensinar de novo, porque cada uma das vezes que uma pessoa que está na nossa equipe tenta executar, talvez não seja da melhor forma. Então precisa de paciência. Um bom líder precisa avaliar bem cada uma das pessoas e saber que a cada momento uma pessoa vai ser colocada naquela posição e ela vai poder ser liberada para avançar. Outro ponto é que um bom carpinteiro e um bom líder também deve considerar o custo antes de começar o trabalho. Então, se você está numa posição de líder, você tem que entender o preço pago para você treinar alguém. E o preço pago é esse. É da paciência, é do exemplo, é do serviço. Então, estar numa posição de liderança não é só receber as honras da equipe que está com você. Quando você recebe essa missão de ser um líder, você tem que entender e colocar na tua cabeça que você vai precisar se doar para essa equipe. E que o líder é o primeiro mesmo a se doar, a se entregar, a dar o exemplo, a fazer primeiro que todo mundo. Então não adianta um bom líder chegar para a equipe e falar: agora vocês vão fazer isso, se ele não está disposto a fazer aquilo. Então, se ele está ensinando alguém a passar por a equipe, a passar um grande desafio, ele tem que ser o primeiro a passar. Ele tem que dar o exemplo de como fazer. Um outro ponto: bons carpinteiros e bons líderes têm um plano cuidadosamente definido para produzir os resultados. Então, assim como na passagem em Isaías diz que o carpinteiro estende o cordel sobre a madeira, passa o lápis, esboça a imagem que ele está construindo, alisa a madeira com a plaina, lixa, marca com compasso, cria uma escultura, a semelhança e beleza do ser humano. Ele tem um plano exatamente a ser trabalhado em cada um, com cada um. Então a paciência e o planejamento é essencial para um bom líder. O bom líder vai saber que para tratar com uma pessoa, essa pessoa não vai levar 6 meses. Ela vai demorar 1 ano, 2 anos. Então vocês que estiverem debaixo de uma liderança e que vocês esperem que, mas por que esse líder não me colocou naquela posição agora e colocou a outra pessoa? É que um líder com bom planejamento sabe o momento certo de colocar as pessoas naquela posição. Então, não achem que o líder toma partido só porque é uma pessoa X, uma pessoa Y. Entenda que um bom líder com um grande planejamento, ele sabe o momento de colocar a pessoa certa no momento certo naquela posição ou naquela atividade. Então, assim como um bom líder e assim como um bom liderado, a gente também tem que ter paciência para aprender e estar pronto para um grande momento de agir. Porque no final, não é a pessoa que está na equipe que vai sofrer o peso de um fracasso. É o líder que sofre o peso do fracasso.
Então a responsabilidade do líder é fazer com que a equipe cumpra o teu objetivo, o resultado. Então ele cuidadosamente precisa entender qual o momento que aquela pessoa deve ser colocada naquela posição e se ela está pronta para fazer isso sozinha. A partir do momento que você treina, que você já acompanhou, você sabe que ela tem condições de fazer, então pronto, ela está liberada para poder fazer aquilo que ela foi chamada. Assim como no momento certo Jesus enviou os discípulos para falar: agora é vocês que vão para as cidades levar a palavra. Mas não foi no primeiro mês, porque ele sabia que se ele levasse isso, enviasse eles no primeiro mês, eles não estavam prontos para levar a mensagem da palavra do jeito correto. Eles não viram os milagres acontecerem. Então precisou um tempo de todos os apóstolos enxergarem Jesus, levando a palavra, fazendo os milagres, dando o exemplo de serviço para que no momento correto eles pudessem ser enviados, inclusive para multiplicar com outras pessoas, para fazer a diferença. Então existe um momento certo que o líder vai descobrir como enviar as pessoas das suas equipes. E um outro ponto: bons carpinteiros e bons líderes devem ser capazes de dominar várias ferramentas para obter os resultados. E o que são essas ferramentas? É a forma que você trata as pessoas. As ferramentas de dar um bom feedback para as pessoas. O que é o feedback? É você dar um retorno de um trabalho. São ferramentas de direção, ferramentas de ensino. Então um bom líder, ele sabe utilizar da melhor forma ferramentas que vão preparar as pessoas a crescer. Então um bom líder sabe identificar qual é o momento de utilizar, de ter uma boa conversa, uma conversa 1 a 1 com as pessoas, de aconselhar, de ensinar, de direcionar, de colocar pessoas que às vezes têm temperamentos difíceis umas com as outras, para que elas aprendam umas com as outras. Então um bom líder tem esse discernimento, tem essa capacidade de fazer essa diferença. E além disso, bons líderes estão dispostos a ser aprendizes para toda a vida. Porque assim como Jesus nos ensina, constantemente Ele está nos colocando com pessoas diferentes. Então às vezes a gente comenta: mas antigamente era mais fácil ser chefe, porque as pessoas faziam tudo certinho, do jeito que a gente mandava. E hoje os jovens têm outro perfil. Os jovens de hoje têm uma outra cultura. Eles são ensinados mais pela internet do que pelos livros ou pela escola. Agora todos nós temos os mesmos problemas, as mesmas ansiedades, os mesmos defeitos. E a gente precisa saber que um bom líder sabe tratar um jovem com seu perfil, com as suas dúvidas, os questionamentos, com seus desafios e problemas, como também uma pessoa mais madura. Um bom líder sabe tratar cada uma delas da melhor forma. E por isso que a gente precisa aprender todo dia. Talvez da forma que eu liderava as pessoas que tinham a mesma idade na minha época, é diferente de eu poder liderar o meu filho, minha filha. Porque são pensamentos, cabeças diferentes. Só que um bom líder tem a capacidade de enxergar a essência de cada um e saber posicioná-los, saber ensiná-los para que eles possam aprender. A mesma forma que eu aprendi é diferente que hoje hoje os jovens aprendem. Então um bom líder tem que ter a capacidade de ser aprendizes e serem professores a vida inteira. Aprender e ensinar, aprender e ensinar. E por fim, bons carpinteiros e bons líderes sabem quando o trabalho está concluído.
Assim como o carpinteiro, quando ele entende que terminou a obra, o móvel, ele já está pronto para aquele móvel ser utilizado, o bom líder sabe o momento de soltar as pessoas. Sabe o momento de falar, agora você está pronto e você vai liderar outras pessoas. Multiplicar a liderança. Então um bom líder não é aquele que forma só seguidor. Não é aquele líder que, eu quero ter milhões de pessoas que só estejam comigo e fazendo o que eu peço. Um bom líder é aquele que tem a capacidade de formar um legado de liderança, para que esse legado de liderança multiplique. Então, o momento que você consegue formar uma pessoa e entender que a obra está pronta, você envia. Para que ele possa formar, aquela pessoa possa formar mais líderes. Então, a forma de colocar aquela pessoa no lugar certo é crucial para que a prática de liderança ela se perpetue, ela continue avançando. E hoje o grande desafio é esse, porque as pessoas que atingem um patamar de liderança, elas têm o desejo e o ego de querer ter mais gente debaixo dela. Ela não forma uma pessoa para substituí-la. Ela não forma uma pessoa para ser enviada. Porque a vontade e o ego de ter gente seguindo ela, né? Assim como as pessoas falam, nossa, quanto mais seguidores eu tiver aqui nas minhas redes sociais, mais eu sou poderoso.